Olá, eu sou o Dr. Alisson Leandro Rodrigues dos Santos e venho, através desse vídeo, mostrar para vocês um pouco do trabalho que foi desenvolvido durante o meu período de doutorado. Esse trabalho ele foi realizado através de um edital chamada Pública 1 de 2019, Apoio à Formação de Doutores em Áreas Estratégicas, com o projeto Mobilidade e Convergência, Formação de Doutores para a Transformação. E o meu projeto ele teve como título Síntese e Caracterização de Monolitos Poliméricos Impressos molecularmente e aplicação na extração DPX de N-nitroso de metilamina em amostras farmacêuticas biológicas. Pensando na justificativa desse trabalho, a Anvisa ela emitiu uma nota da suspensão da importação de insumos farmacêuticos da ranitidina, que era um medicamento amplamente utilizado aqui no Brasil, e essa suspensão de importação se deu basicamente pela presença de compostos denominados como N-nitrosaminas, que são compostos com dois átomos de nitrogênio, nesse caso da sua estrutura geral, né, ligada a um átomo de oxigênio, como eu mostro aqui no slide desse vídeo. E as N-nitrosaminas são compostos da classe de N-nitrosos, conhecidos por serem potenciais carcinogênicos. E essas moléculas elas podem ser encontradas tanto em alimentos, bebidas e medicamentos. Então essa foi a principal justificativa no desenvolvimento desse trabalho. Mas não há uma técnica analítica, pensando em laboratórios de química, que a gente consiga fazer uma análise direta desses medicamentos. É necessário que se faça um preparo de amostra. Mais especificadamente, é uma etapa de extração, onde a gente vai remover essa molécula do comprimido ou do medicamento estudado e depois a gente vai dissolver ou a gente vai passar essa amostra para uma solução ou algum solvente que seja compatível com a técnica analítica. Pensando nisso, então, a primeira etapa do trabalho é o desenvolvimento da técnica de extração. Nesse trabalho foi utilizada a extração em ponteira descartável, denominada como DPX. Na DPX, a nossa molécula alvo ela vai ser extraída do medicamento, ela vai ficar retida em um sorvente sólido. Esse sorvente ele vai ser o sólido que vai tirar essa molécula do medicamento e ela vai ficar retida ali naquele sorvente durante o processo de preparo de amostra. Em seguida, vai ser utilizado um solvente, a gente vai estar trabalhando com solventes orgânicos, no qual esse solvente vai remover essa molécula retida no sorvente. Então, a gente está trabalhando aqui com duas nomenclaturas de solvente. O solvente ele é um líquido e o sorvente ele é o sólido. Então, a molécula ela vai ficar retida no sólido, que é o sorvente, e depois ela vai ser removida desse sólido com a utilização de um solvente. No nosso trabalho foi utilizado um solvente orgânico. Pensando em demonstrar um pouco a técnica da DPX, a DPX, esse é o modelo da ponteira comercial. Todo esse processo que eu acabei de descrever aqui, ele vai ser realizado dentro dessa ponteira. Então, a gente vai ter esse sorvente, que é esse sólido. Nesse caso em específico, ele está disperso em partículas. E no nosso caso, do estudo realizado, esse material ele é uma partícula única. Ou seja, como a gente mostra aqui nas fotos, eu já não tenho mais muitas partículas de um sólido. Eu tenho uma partícula única de sólido. Essa partícula ela também será utilizada dentro de uma ponteira, só que nesse caso em específico, a gente dispensa a utilização de filtros, que faziam com que essas partículas elas fiquem ali confinadas dentro daquele espaço da micropipeta, para que não haja nenhum tipo de contaminação desse material. Então, só que para que haja extração é preciso do contato da amostra, no nosso caso o medicamento, com o nosso solvente, que é o sólido, que vai fazer essa extração. Então, no nosso estudo, a gente produziu um monolito
que é essa estrutura sólida, só que é uma estrutura sólida porosa. Aqui eu trouxe um vídeo que mostra que o líquido ele passa por dentro dessa estrutura. Então a gente pode ver a gota se formando após uma aplicação de uma pequena pressão no topo da ponteira, no qual está confinado o nosso solvente monolítico. É importante ressaltar que nesse método a gente não tem a utilização de nenhum equipamento que é dependente de energia, ou seja, é um método totalmente portátil. A gente consegue realizar as extrações do NDMA, né, das nitrosaminas de interesse, em qualquer lugar, não necessariamente dentro de um laboratório de química. Então, como aplicação do método DPX, todos os fatores que poderiam afetar essa extração eles foram estudados durante o desenvolvimento do projeto e a nossa aplicação foi na utilização de dois medicamentos, a olmesartana e o cloridrato de metformina, que são medicamentos com potencial de formação de nitrosaminas, esses compostos que a gente está estudando, que possuem potencial carcinogênico. Então, a gente realizou a extração desses medicamentos e então a gente fez a análise através da cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, com o intuito de identificar algum sinal que fosse característico dessa molécula de estudo, no nosso caso, a N-nitroso de metilamina. Então a gente fortificou essa amostra, ou seja, a gente adicionou uma quantidade conhecida de NDMA aos medicamentos, fizemos a etapa de extração para que a gente conseguisse avaliar se o nosso método é capaz de extrair essa molécula do medicamento. Então, através dos resultados obtidos, a gente consegue observar o sinal do NDMA, então aqui destacado para vocês, e alguns cálculos de concentração, ou seja, a quantidade dessa molécula presente em cada um desses medicamentos. Então, a gente avaliou através de porcentagem de recuperação, lembrando que a gente adicionou quantidades conhecidas dessa molécula de interesse. Então, dito isso, o desenvolvimento de todo esse trabalho resultou na minha tese de doutorado. Essa tese ela foi defendida em fevereiro de 2024. Aqui eu trouxe alguns registros durante a arguição da banca, que foi com 4 professores doutores, a capa da minha tese de doutorado. Essa tese de doutorado, ela majoritariamente foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, localizado na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, no Laboratório de Pesquisa em Materiais de Separação em Cromatografia, o CROMAT. O CROMAT é coordenado pelo professor Dr. Anísio Márcio de Faria, e aqui eu trouxe um registro da nossa estrutura de laboratório, onde foi realizada a maior parte do desenvolvimento desse trabalho. Também, durante o meu período de doutoramento, eu passei um tempo, fiquei 9 meses na Universidade Estadual de Campinas, sob tutela da professora doutora Carla Beatriz Grespan Bottoli, coordenadora do Laboratório de Cromatografia Líquida NovaCrom. Eu também trouxe aqui um pouco da estrutura do laboratório da professora Carla. Foi uma oportunidade inestimável para o processo, onde eu vim para uma universidade que é reconhecida internacionalmente e tive acesso a equipamentos e a estruturas que eu não tinha acesso na Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente teve um ganho muito significativo na parte científica do desenvolvimento do trabalho, mas também em questões pessoais, de forma que eu tive contato com pesquisadores que são professores altamente gabaritados e com renomes internacionais. Eu trago aqui também um pouco da minha genealogia acadêmica, onde foi construído, né, pelo professor Dr. Anísio Márcio de Faria. Então, para mim, tem uma enorme relevância, onde a nossa árvore genealógica ela se inicia lá em 1802, e então a formação de doutores foi acontecendo, de doutores que formaram novos doutores, e a gente vai vendo a importância disso para o nosso desenvolvimento enquanto pesquisadores, mas o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da área química, das áreas biológicas, mas também do nosso desenvolvimento social, pessoal, que cada vez mais a gente está sempre em busca de novas tecnologias e novos conhecimentos. Então, fica aqui meu agradecimento a todos os envolvidos durante esse processo. Muito obrigado.